Agora mais um vídeo sobre conservação rodoviária e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre desempenho do pavimento. Para elaborar esses vídeos eu utilizei o Manual de Conservação Rodoviária do DENIT. Um conceito importante aqui sobre desempenho do pavimento é saber o que é a serventia, que é o adequado desempenho, que se traduzirá na oferta aos usuários de condições de transportes revestidas de atributos essenciais, conforto, segurança e economia, conforme os preceitos básicos que norteiam o papel dos transportes dentro do contexto das atividades econômicas. Então é sempre importante saber que quando se fala de serventia, tem esses três conceitos principais: conforto, segurança e economia. Então, pensou em serventia, você tem que pensar em conforto, segurança e economia ao usuário da rodovia. Outro conceito importante é o desempenho funcional, que é a capacidade do pavimento de satisfazer uma função principal, que é a de fornecer superfície com serventia adequada aos termos de qualidade de rolamento. Então, o desempenho funcional é relacionado com a serventia. Então, se a rodovia tem uma serventia boa, o desempenho dela é um desempenho bom. E agora falar um pouco sobre os índices existentes que vão determinar o desempenho da rodovia. Então, existem vários índices utilizados. Tem o PSI, Present Serviceability Rating, o VSA, que é o valor de serventia atual, um índice bastante importante. O LVC, Levantamento Visual Contínuo, IGGE, Índice de Gravidade Global Expedito, e relacionado com o IGG, né, que é o Índice de Gravidade Global, também é um índice bem importante. IES, Índice de Estado de Superfície, ICPF, Índice de Condições do Pavimento Flexível, e o IRI, que é o Índice de Irregularidade de Superfície, que é também muito importante. No Brasil, os mais utilizados são o IRI, Índice de Irregularidade de Superfície, e o IES, que ele é obtido através de uma conjugação entre o VSA e o IGGE. Então o IES ele é obtido através do VSA e do IGGE. Então esses índices aqui são bem importantes essa parte de conservação. Então é bem importante estar sabendo os índices. Essa tabela aqui, ela está no Manual de Conservação Rodoviária e é uma tabela bem importante que cai bastante nas provas. Ela relaciona os índices. Então aqui tem o ICPF, que é o índice de condição de pavimentos flexíveis, que vai de 1 a 5, sendo 0 o pior e 5 o melhor, excelente. Os índices de irregularidade tem o QI, que é o coeficiente de irregularidade, e o IRI, que é bastante utilizado no Brasil, ele é medido em metros por quilômetro, que é o índice de irregularidade de superfície, que ele vai de 1 até mais que 4,6, né, conforme a irregularidade. Então, quanto maior for o IRI, mais irregular o seu pavimento. Então, a condição dele vai ser pior. O IGG, que ele varia de 0 até mais 150, e também, conforme maior o IGG, pior vai ser o seu pavimento. Então, de 0 a 20 vai ser um pavimento excelente, 20 a 40 bom, 40 a 80 regular, 80 a 150 ruim, e maior que 150 péssimo. E o TR, que é o índice de trincamento, que ele vai dar em porcentagem. Então, e quanto maior o TR, pior vai ser o pavimento, né? Com mais trincas, né? Então, de 0 a 2 excelente, 2 a 5 bom, 5 a 10 regular, 10 a 25 ruim e maior que 25 péssimo. Isso aqui são bastante números, né? E é bem complicado você memorizar todos, mas é uma tabela bem importante que já caiu bastante em provas que
que estão relacionados a essa parte de desempenho de pavimento. Então, os índices mais importantes são mesmo o IRI e o IgG. Então, esses valores aqui é importante estar memorizando. O que seria a irregularidade? Esse conceito aqui está no Manual de Conservação Rodoviária, que é o desvio da superfície da rodovia em relação ao plano de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, a qualidade do rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via. Então, quanto mais irregular o pavimento, pior ele vai ser em relação à serventia dele, né? Para que ele foi feito. Então, conforme passar o tempo, mais regular vai ficando o pavimento. Aqui eu trouxe alguns exercícios para ajudar a fixar esse conteúdo. Ele é um conteúdo relativamente pequeno, né? Eu trouxe aqui mais resumido, mas ele tem bastante coisa para memorizar. Aqui alguns exercícios. Aqui é uma prova do TCE do Rio Grande do Sul, da FCC, que ele pergunta: o grau que o pavimento atende os requisitos de conforto ao rolamento e segurança nas velocidades operacionais da via e em um determinado momento de sua vida é chamado de... Então, como a gente viu lá no começo da aula, que é relacionado à segurança e conforto? Então, a gente viu que é a serventia. Aqui ele não falou sobre economia, mas falou do conceito de conforto e segurança. Então, vamos voltar lá no slide que fala. Então, é adequado desempenho e tem os atributos essenciais de conforto, segurança e economia. Então, se você soubesse o conceito, você acertaria essa questão. Questão aqui bem simples. Caiu na FCC, que era só basicamente saber o conceito de serventia. Aqui uma questão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, prova foi em 2015, da FCC também. Na avaliação de defeitos dos pavimentos asfálticos, pode ser definido o IgG, que significa... também, aqui ele só pediu o conceito, IgG simples, índice de gravidade global. Aqui na tabela mesmo, aqui na legenda tem IgG, índice de gravidade global. Lembrando que quanto maior o IgG, pior vai ser a condição do pavimento. E se quiser ter um estudo mais a fundo sobre o índice de gravidade global, tem a norma DENIT 006 de 2003, que vai falar especificamente sobre índice de gravidade global. Aqui também a prova outra prova da FCC, né? Então a FCC gosta bastante de cobrar essa parte. Também do Tribunal de Contas Estadual. Foi a mesma prova dessa última questão aqui. E ela pergunta sobre a sigla VSA, que representa o índice de resultante da avaliação funcional de pavimentos, que significa valor de serventia atual, né? Outra questão que cobra no conceito, aqui no caso ela cobrou a sigla, né? Questão bem tranquila. Outra questão aqui dessa mesma prova do TCE de 2014, ele pergunta: o índice que mede a irregularidade longitudinal, IRI, é definido matematicamente a partir de um perfil levantado por nível e mira nas trilhas de roda. A condição de superfície de um pavimento asfáltico que apresenta valor de IRI igual a 4 metros por quilômetro tem, segundo o DENIT, conceito. Então aqui ele falou sobre o conceito de IRI, né, um dos mais utilizados no Brasil, e ele deu o valor de metros em quilômetros. A gente tinha visto que IRI é medido em metros por quilômetro, então essa aqui você teria que estar com a tabelinha memorizada, né? Então por isso que eu falei da importância daquela tabela. Então a gente vai na tabela e vê qual o valor que tem 4 metros por quilômetro. Então a gente vai aqui na tabela do IRI e vê aqui que o valor de 4 está entre 3,5 e 4,6. Então a gente vê que é um conceito ruim. Então, um jeito, né, que você pode achar um jeito de você memorizar, né? Então você pode ver aqui, ó, o excelente vai de 1 a 1,9. Então ali basicamente 1 a 2 quase, né?
o bom de 1,9 a 2,7, o regular de 2,7 a 3,5, ruim de 3,5 a 4,6 e péssimo maior que 4,6, né? Então, tem que encontrar algum jeito de você decorar esses valores. Se você pensar o número de 1 a 5 e colocar 1 para excelente, 2 para bom, 3 para regular, 4 para ruim e 5 para péssimo, você consegue saber o valor inteiro, né? Se ele pedir um valor inteiro, como foi esse caso, o número de 1 a 5 vai encaixar certo, mas isso aqui é só um jeito de você decorar. Então, 1 no caso seria o excelente, o 2 estaria no conceito bom, o valor de 3 estaria no regular, ruim estaria, o 4 seria ruim e o 5 péssimo, né? Então, o melhor jeito é você memorizar os valores certinhos. Então, a gente viu aqui que o valor 4 está entre 3,5 e 4,6, então é um conceito ruim. Outra questão do mesmo concurso do Tribunal do TCE do Rio Grande do Sul: o índice que permite classificar o estado geral de um determinado trecho homogêneo de pavimento em função da incidência de defeitos de superfície é conhecido como Índice de Gravidade Global, IgG. O IgG é um indicador das condições do pavimento, muito útil para a tomada de decisões quanto às intervenções de restauração necessárias. Segundo o DENIT, para o conceito bom, o IgG deve estar no intervalo, né? Então ele tem um texto aqui grande, mas basicamente o que ele quer saber é aquela tabelinha também. Então, o IgG, para ele ter um conceito bom, ele tem que estar no intervalo, então ele pediu o contrário, né? Naquela questão ele tinha dado o valor e pediu qual que é o conceito, e aqui ele pediu o conceito, ele quer saber qual o valor. Então isso aqui também não tem outro jeito a não ser memorizar a tabela. Então o conceito bom vai de 20 a 40. Infelizmente aqui nesse caso não tem o que fazer, tem que ser memorizado mesmo. 20 a 40 bom, 40 a 80 regular, 80 a 150 ruim e maior que 150 péssimo. Então já dá para responder aqui. Alternativa correta, letra A, 20 a 40. Então a gente pode ver aqui que as questões elas vão cobrar desde conceitos simples, né, como aquelas questões que pediu só o que é o VSA, né, o que era o IgG, como essas questões um pouquinho mais chatas que vão cobrar a memorização da tabela. Então, a gente pode ver que uma parte pequena da norma, ali, uma parte que tem ali no máximo 5 páginas, tem várias questões de concursos. Aqui agora uma prova mais antiga aqui da Caixa, de 2013, também da FCC, né? Então a gente pode ver que a banca FCC gosta bastante de cobrar essa parte. E ele vai pedir aqui os conceitos, né? Então, a estrutura de pavimento tem como objetivo garantir a trafegabilidade e proporcionar ao usuário segurança e conforto ao rolamento. Ao longo de sua vida útil, pode ser necessário realizar intervenções de conservação e recuperação da superfície do pavimento para garantir seu desempenho. Essas intervenções são determinadas em função de diversos parâmetros obtidos no pavimento. Então aqui outra vez um texto aqui que você não desnecessário, né? Ele basicamente quer saber, quer que você saiba aqui o que são os conceitos. O IRI, International Roughness Index, é o parâmetro que qualifica o desvio da superfície do pavimento em relação ao plano de referência do projeto geométrico.